lugar que assim que você chegou lá, você sentiu que tinha alguma coisa estranha, tinha alguma coisa errada, você não sabe muito bem o que que é, mas esse lugar não me parece interessante? Ou então você trabalhou o dia inteiro e aí você chega em casa exausta, cansada. Só que quando você vai fazer o levantamento do porquê desse cansaço, não é nem pelo trabalho em si, mas porque você ficou o dia inteiro ouvindo pessoas falando na sua cabeça. Mais cansada de ouvir as histórias das pessoas do que do trabalho em si. Ou, por outro lado, você estava um dia assim, se sentindo triste, se sentindo para baixo, e aí você conversou com aquela pessoa que te fez assim recuperar o ânimo e a vontade de viver. Pois é, bem-vindo ao mundo energético, bem-vindo ao universo, ao planeta Terra. Eu sou a Deisimara Simões, sou terapeuta energética e espiritual e neste vídeo eu vou te explicar um pouquinho mais como funcionam essas energias e como elas podem atrapalhar ou ajudar a sua vida. Bora lá? Nós estamos inseridos em uma cultura ocidental de ter que se provar para o mundo a partir do nosso trabalho. Então, desde que você nasceu ali, você já foi projetada, tipo um bonequinho de fábrica, de fazer as coisas do jeito certo, seguir um caminho exato para que depois adulto você prove para a sociedade que você fez as escolhas certas e que você está no caminho correto. E como que normalmente é feita essa avaliação, Daisy? A partir da quantidade de dinheiro que você recebe com o seu trabalho. Então, não que o dinheiro seja ruim, nada disso, mas nessa cultura que a gente vive atualmente, como está todo mundo muito perdido de si, é uma forma de mostrar para o mundo que não, peraí, eu tô fazendo a coisa certa porque ó, eu ganho dinheiro, eu tenho uma vida estável financeiramente, então eu estou no lugar certo, no caminho certo. Então, por isso que é muito comum, e por isso que eu digo que é uma cultura, né, que vem de berço, porque é muito comum você ver adultos virando ali para criancinhas bem pequenininhas, que mal sabem falar, e perguntando, e aí, o que você quer ser quando crescer? Parece uma perguntinha boba, parece uma coisinha simples, mas não é. Se você for analisar toda a base, a estrutura dessa cultura, você vê que é basicamente você já ter que ter um caminho traçado, é você ter que estar olhando para algum lugar. Mesmo que a criança não vá falar coisas com sentido ou com muito nexo, afinal não tem como ela saber exatamente o que ela quer ser. E é exatamente isso, né? O que você quer ser quando crescer? Não é o que você quer ser como pessoa, como ser humano. Ela nunca vai responder, eu quero ser uma boa pessoa para o mundo. Não, é o que você quer ser como trabalhador, como trabalhadora. Então tá vendo como que tá infiltrado aí você ser alguma coisa muito atrelado ao que você vai estar trabalhando? E aí como, concluindo aqui, né, esse pensamento, indiferente da criança saber ou não que de fato ela vai querer trabalhar, né, na vida dela, é só para que a criança já tenha essa consciência de que ela precisará em algum momento escolher um trabalho e que esse trabalho traga dinheiro ali para ela, traga um resultado positivo ali na vida dela, olhando por este ângulo. Qual então que é a falha desse sistema? É porque como essas cobranças são muito fortes na nossa vida, desde a infância, como eu falei, acaba que aciona na gente, assim, no inconsciente, essa velocidade, essa necessidade de resolver as coisas muito rápido. Então, quando você tem que resolver as coisas muito rápido, você automaticamente vai pelo caminho mais fácil. E qual que é o caminho mais, entre aspas, fácil? O que já está validado por alguém. Então, você vai escolher carreiras, vai pensar em trabalhos que já foram validados por outras pessoas, que você já viu que dá dinheiro, que você já viu que tem um retorno, que outras pessoas estão elogiando quem trabalha com aquilo, e aí você vai seguir por este caminho. Então, você vai seguir a manada, e isso faz com que você não se interiorize e não respeite a individualidade. Então, essa cultura, como eu tô dizendo, ela não respeita a individualidade. É uma cultura de manada, é uma cultura de se provar o tempo todo para a sociedade. E aí você se perde do seu sentimento. E a energia, que é o assunto deste vídeo, ela é administrada, digamos assim, pelo sentimento, pela intuição. Então a energia ela vai funcionar o tempo inteiro. Você querendo ou não, você entendendo ou não, você ativando ela ou não, ela tá funcionando aí o tempo inteiro, como nos exemplos que eu dei ali no começo. Só que, como você não está preparado para senti-la,
você pode acabar se prejudicando com ela ao invés de se ajudar. Porque ela tá aí, na verdade, para te ajudar. Só que se a gente não sabe utilizar ela da maneira correta, ela prejudica sim. Que é o caso, como eu falei, de você chegar em casa exausta, cansada, você ir para lugares que você não se sentiu bem, você se forçar a ficar lá. Por quê? Porque é coisa da sua cabeça. Os sentimentos não são validados, não são valorizados. Vamos poupar o tempo, é coisa da sua cabeça e bora continuar nessa energia. Mas já que você tá aqui comigo, eu tenho certeza que você não quer mais viver dessa forma, você não quer mais ir pela danada e você quer entender as energias. Então eu vou te dar 3 pontos muito importantes sobre como a energia funciona e como utilizar ela bem para sua vida. Bora lá! Ponto número 1. A energia é troca o tempo inteiro. Então você está o tempo todo trocando energia com pessoas, ambientes, veículos, animais e por aí vai. Por exemplo, quando você chega ali num lugar que você não se sente bem, é porque o seu corpo percebeu a energia daquele ambiente e, em comparação com a energia do seu próprio corpo, causou estranheza. Ou quando você fica exausta depois de uma conversa com alguém, não é porque você é fraca, não é porque você está sugando energia, é porque essa troca foi desequilibrada. Então você entregou, mesmo que sem querer ali, né, de uma forma inconsciente, você entregou muito mais energia e essa energia, por desequilíbrio, acabou te sugando. Você recebeu a carga energética da pessoa, muito negativa, e doou demais a sua ali sem essa administração energética, digamos assim. E por isso se sentiu sugada. Não é porque você é fraca, é porque você não soube administrar essa energia da maneira correta. Vamos falar sobre isso um pouquinho ali na frente. Da mesma forma, quando você conversa com alguém e você se sente muito bem, né? Você tava ali meio deprimida, nem sabia por quê, tava meio triste e conversou com aquela pessoa especial que te fez se sentir bem, é porque foi uma troca interessante, foi uma troca energética positiva. E não significa que você sugou a pessoa, porque aí vai depender da energia da pessoa. Se é uma pessoa que já administra melhor a energia dela, então provavelmente esse ato de vocês conversarem e ela te deixar bem, pode ter deixado ela bem também. Por quê? Porque ela soube equilibrar a energia dela, ela doou na quantidade correta, digamos assim, e ela pode se sentir bem com a sua energia. Porque não é porque você tá triste que você tá com a energia zoada totalmente. Você tem ainda uma energia positiva ali que dá para colocar nessa troca. Entendeu? Um grande exemplo de você ter essa consciência, né, usando esses mesmos exemplos aí que eu já tô dando para facilitar a vida, é quando você chegar no restaurante e você vê que a energia daquele lugar não está sendo positiva para você, é você já começar a respeitar o seu sentimento, entender, ok, essa troca de energia não vai ser legal, vai ser desequilibrada, e aí você vai ter 2 opções. Ou você vai embora, tá? Não se importe com o que vão dizer de você, simplesmente vai embora, fala, não, eu quero outro lugar, esse lugar não tá interessante, eu não me senti bem aqui e eu quero ir para um outro ambiente. Ou se for um lugar que você realmente precisa ir, né? Às vezes é, por exemplo, o aniversário da sua mãe, ela escolheu aquele restaurante, não tem como você fugir de lá e mandar todo mundo embora porque ela gosta do restaurante. O que você vai fazer? Você vai chegar em casa depois e você vai fazer uma limpeza energética. Ou uma outra coisa também muito legal é você se proteger antes. Tem alguns amuletos que você pode utilizar, algumas orações, algumas proteções que você pode utilizar antes de ir para esse ambiente. Então, se você quiser até que eu grave um vídeo sobre amuletos, sobre proteções, me fala aqui nos comentários que vai ser muito legal, eu gravo para você. Ponto número 2. A energia se acumula quando você não faz o ajuste dela. Ou seja, você chegou ali no final do dia exausta, cansado, sabe que é uma questão muito mais energética do que física e você não faz nada. Não toma nenhum banho relaxante, não toma um chá, não faz nada. Chega no dia seguinte, de novo. Ou pode ser também que você vai acumulando aos poucos, tá? Às vezes você não percebe tanto. Às vezes você é sugado um pouquinho aqui, faz uma troca que não é legal aqui, e você vai também acumulando essas energias negativas no seu corpo até chegar no momento que você vai ficar exausta,
emocionalmente e às vezes nem sabe por quê. Então você começa a ficar muito estressada, muito irritada, sem paciência, insônia, tristeza sem motivo, vontade de chorar, que nem sabe o porquê, fica tentando ali justificar, ou uma exaustão física muito grande, muito sono também, porque às vezes tem insônia à noite, mas tem também quem fica com aquele peso, parece que tá se arrastando, fala, meu Deus, eu dormi bem, eu dormi a noite inteira, mas eu continuo com esse peso. Então, esse desequilíbrio energético, ele vai se manifestar de formas diferentes em cada pessoa. Inclusive, uma das coisas que acontece é sim você entrar no estado depressivo, tá? Começa a sentir que a vida não faz sentido, como se as coisas não fizessem sentido. Inclusive, é uma coisa que eu vejo muito nos meus atendimentos de regulação emocional pelos chakras, porque a ideia dessa ferramenta, dessa técnica, é fazer a harmonização energética através de cada um dos 7 chakras do corpo. E aí, como cada um dos chakras é responsável por uma área individual do corpo e da vida, e durante a harmonização eu vou fazendo a leitura psíquica de cada uma dessas áreas, eu consigo ver alguns casos, como por exemplo, a pessoa chega em mim super estressada, falando, Daisy, pelo amor de Deus, alinha meus chakras, arruma minha energia, porque eu vou acabar batendo em um aqui, o negócio tá feio. E aí, na hora que eu vou fazer a harmonização, o que eu vejo na leitura? Que a pessoa ela já não tá nem se sentindo merecedora mais. Ela tá tão entregando a energia dela para todo mundo que tá faltando energia para ela própria. Então, você vai olhar o chakra cardíaco, tá completamente sem amor próprio, completamente sem vontade de se arrumar, de se cuidar, tipo, só tá tomando banho por obrigação. Agora, se tiver que passar uma maquiagem, tiver que se arrumar, vai deixando para depois. O chakra base, que é o da segurança, da estabilidade, tá tipo, nossa, a vida não tem sentido, não sei porque eu tô aqui, não sei o que eu tô fazendo aqui. Então você vai ver que tá tudo desregulado. Por quê? Porque doou energia demais, se entregou demais e se omitiu, não fez esse equilíbrio. E aí é muito legal, eu fico muito animada. Por quê? Porque muita gente fala, assim que eu termino, fala, Daisy, foi como tirar com a mão. Foi como tirar com a mão, assim, porque eu estou me sentindo alegre, estou me sentindo bem, estou me sentindo feliz. Claro que nem todo mundo sente na hora, né? Como é uma coisa muito natural, né? As energias, gente, elas ativam de uma forma muito natural no seu corpo. Do mesmo jeito que você tá triste e não entende o porquê, na hora que você tá toda regulada, você começa a sentir uma alegria que você também não sabe porquê. Então você tá super alegre, você tá super animada. Tem uma cliente mesmo que ela fala que ela lida com muitos pacientes, com muito estresse. E aí, quando eu faço a harmonização, ela sente mais coerência para fazer as coisas. É como se ela não passasse o carro na frente dos bois, sabe? Ela consegue entender, pegar todos aqueles problemas. Por quê? Porque a harmonização não vai tirar os problemas da sua vida, só que ela te ajuda a resolver de uma forma coerente. Então, ela olha para todos aqueles problemas e ela sabe por qual começar, qual da prioridade. Não precisa se descabelar por causa daquilo. Então, é muito, muito legal mesmo. Então, você tá aí toda tristonha, achando que a vida não faz mais sentido, que as coisas estão muito estranhas. E às vezes, na verdade, é só um acúmulo de energias densas que está aí no seu campo precisando ser equilibrado. Ponto número 3. A energia é direcionada por você. Mesmo que de forma inconsciente, a energia sempre vai ser direcionada por você de acordo com o que você coloca a sua atenção ou a sua intenção. Então, quando você coloca a sua atenção em noticiários de violência, em notícias ruins, em brigas, em problemas, e você começa a alimentar muito isso, ou você gasta muito tempo ouvindo problemas de outras pessoas, você está colocando a sua atenção nisso e você está recebendo esse tipo de energia para você. Você entra ali numa atmosfera de uma consciência negativa e atrai toda essa energia para você. Por outro lado, quando você coloca ali a sua atenção em músicas que te deixam animada, em coisas alegres, em programas de TV divertidos, que te geram alegria e também, claro, meditação, um banho relaxante, um escalda-pés, tudo isso você vai colocando energia em coisas positivas. Então, como eu falei antes, reforçando, você querendo ou não, você vai direcionar essa energia para você.
Então, se você coloca sua intenção em coisas negativas, você vai atrair aquilo. Se você coloca sua atenção em coisas positivas, você vai atrair aquilo. E atrair que eu falo é, novamente, a troca de energias que a gente falou no ponto 2. Então aqui eu quero que vocês entendam uma coisa muito importante, que é a chave para você virar na sua cabeça e você começar a controlar a sua própria vida, não do jeito que você acha que você está controlando, que você acha que você controla tudo, e aí depois você vai ouvir a pessoa falando assim, solta o controle, relaxa, segue o fluxo. Eu mesmo falo muito isso para os meus clientes, solta o controle um pouco, você tem que deixar a vida fluir. Só que no lugar exato que você tem que colocar o controle, você não coloca. Por quê? Como eu falei da direção, você está no volante o tempo inteiro, é você que está no volante em relação às suas energias. Então, não importa se você falar, eu não quero nem olhar para isso. Você está com o volante na sua mão e você está escolhendo não prestar atenção no caminho. Mas o volante vai estar sempre na sua mão. Então não adianta culpar os outros, não adianta falar, mas é porque fulano, é porque ciclano. O volante está na sua mão. Você é um ser individual neste universo. E por mais que a gente esteja aqui para fazer uma troca de energia, sim, porque a gente precisa disso, se a gente não tivesse, não fosse tão necessário, a gente não estaria num mundo onde é impossível viver sozinha, tá? Você depende de pessoas para tudo o tempo todo, seja escola, seja para ir no supermercado, seja para qualquer coisa, você não consegue viver absolutamente sozinha. Isso porque a gente está no mundo de aprendizado, de viver de forma individualizada num mundo coletivo. Então, quando muitas crenças aí falam, né, que a gente está aqui para aprender a doar, a caridade, né, eu uso muito essa palavra, caridade, e as pessoas se perdem nisso, porque elas exageram na entrega, e a gente não tá aqui para exagerar na entrega, sabe? Deus, ele é o pai de todo mundo, então um pai, uma mãe, ela não quer que um filho se diminua pelo outro, sabe? Se for uma mãe e um pai conscientes, obviamente, né? Eles querem que os filhos cresçam bem, todos eles, né? Se eu tiver 10 filhos, eu vou querer que os meus 10 filhos se deem bem na vida, digamos assim, né? Que eles se sintam felizes, que eles se sintam bem, que eu veja que eles estão saudáveis. Então eu nunca vou querer que um filho fique doente para que o outro fique bem. Isso seria um absurdo. Então Deus também não quer isso. A gente está aqui para se fortalecer enquanto indivíduo. E aí sim, eu fortalecida, eu transbordo para o mundo. E aí sim eu posso fazer essa energia de caridade, essa energia de troca em relação a ajudar o próximo. Não necessariamente caridade gratuita, né? A gente pode sim ajudar o próximo com o nosso trabalho, tá? Qualquer trabalho, na verdade, tá sempre ajudando as pessoas em alguma coisa. Um humorista aí, que é uma das profissões um pouco desvalorizadas, digamos assim, tá ajudando diversas pessoas a saírem da depressão. Então, toda profissão tem o seu valor de troca e de transformação positiva. Então, essa entrega, essa caridade, ela pode ser sim feita em troca de valor. E aí entra novamente, aonde você coloca a sua atenção, a sua intenção, você recebe a energia equivalente. Então, se você se fortalece, repetindo e fortalecendo aqui, né? Quando você se fortalece enquanto indivíduo, você transborda muito melhor para os outros. E você não se sente mal, você não se sente sugada, você não se sente drenada. Porque se o volante está na sua mão e você está se sentindo drenada, você tem que virar aí o volante um pouquinho, mudar a direção, tomar as rédeas dessa energia. Concluindo então a nossa conversa, você entendeu que a energia tá aí com você o tempo inteiro, moldando a forma como você sente a vida e como você se sente em relação à vida. Só que nessa cultura aí que a gente cresceu aprendendo, que é preciso se provar para o mundo, que é preciso ficar atendendo às expectativas externas, você vai se privando e deixando de cuidar dessa energia da maneira correta. Só que o que acontece? O que está acontecendo muito aqui, inclusive o Brasil tá batendo recorde aí de depressão, de ansiedade. Por quê? Porque no final das contas, gente, tá todo mundo tentando se provar para todo mundo. Então você tá com medo de julgamentos de pessoas que também estão com medo de julgamentos de outras pessoas. Então assim, não se
prenda pelas expectativas dos outros, tá? Começa a olhar para si pelas próprias lentes e aí você vai ver que a vida ela é muito mais bonita dessa forma. Porque quando você tenta se provar demais para os outros, às vezes você está se perdendo de si mesma. Então você está querendo se provar uma coisa que na verdade você nem queria estar fazendo, sabe? Ah, eu vou provar que eu sei fazer um bolo muito bom, mas eu nem queria estar cozinhando, entende? Então, pensa melhor sobre isso, pensa se vale a pena tudo isso que você está fazendo, a forma como você está enxergando a vida, a forma como você está se entregando energeticamente para a vida, se está alinhado com como você realmente gostaria de entregar. Porque eu tenho certeza que quando você se individualizar, quando você sim utilizar essas ferramentas que eu passei aqui agora, que foram vários starts que eu espero que você tenha tido aí durante esse vídeo, tá? Inclusive comenta aqui start se você teve algum, mas eu espero de coração que você tenha tido. E a partir disso, eu tenho certeza que você vai libertar uma coisa aí dentro que vai ser tão mais valiosa, tão mais positiva, que você vai sentir muito mais valorizada e você vai realmente entregar mais valor para o mundo e receber um reconhecimento, se for isso que você quer, alinhado com o que você é de verdade, tá bom? Então pensa com calma em tudo isso que eu falei, espero que você tenha ouvido com o coração aberto. Qualquer dúvida que você tiver, me manda aqui nos comentários, qualquer coisa eu gravo o vídeo respondendo ou eu respondo diretamente no comentário. Me segue lá no Instagram, Daisy Simões, do jeitinho que se escreve aqui o meu nome. E claro, se você gostou desse vídeo, então se inscreve aqui no canal, é um canal bem novinho, mas eu quero muito colocar conteúdo de valor aqui, eu quero conversar com você assim, ó, tete a tete, sabe? Tipo brothers, tipo amigas, tipo amigos, entendeu? Então vem comigo, se inscreve no canal, vamos começar esse movimento aqui junto comigo, do zero aqui, bem no comecinho, porque na hora que estiver bombando, eu tenho certeza que você vai ter orgulho de estar aqui comigo desde o começo. Então eu te espero aqui no próximo vídeo. Beijão e até lá!